do grupo, certo? Então, a ideia é a gente tentar sondar o que seria a gravitação quântica, ou sondar o espaço-tempo, né? Só que com essa abordagem que a gente fala da fenomenologia, certo? Então, a ideia é falar um pouquinho disso e falar um pouquinho de um trabalho que eu tenho feito, que eu fiz durante o doutorado, né? Então, vamos lá. Aqui só são alguns pontos que eu vou tratar, né? Um ponto de partida, que é o problema da gravitação, como a gente ir além da relatividade especial e alguns outros modelos já muito bem estabelecidos, certo? E o trabalho que eu vou falar um pouquinho é sinais da escala de Planck no tempo de vida de algumas partículas, né? E, por fim, só uma ideia geral de qual é o grupo lá na UFB. Bom, vocês muito bem conhecem, né, que a gente tem duas teorias muito bem estabelecidas, né? Teoria da relatividade geral e a teoria da mecânica quântica, né? E essas duas teorias, teoria de campos, melhor ainda, né, constrói dois modelos muito bem estabelecidos, que é o modelo padrão de partículas e o modelo lambda-CDM. E esses dois modelos descrevem muito bem a física dentro dos seus regimes, certo? Mas um regime em comum entre eles, a gente ainda tem uma dificuldade de tratar bem. Então, aqui já é um ponto de partida do que seria um problema de gravitação quântica. Como descrever um regime que leva em consideração teoria quântica de campos e a teoria da relatividade geral. A gente pode ver também que esse problema não é um problema novo, é um problema já fazendo seus 100 anos, né, que vem do Bronstein, que ele faz essas duas afirmações, né, os eventos não estariam muito bem definidos próximo da escala de Planck, e assim também como a teoria quântica de campos da ação da gravidade não era renormalizável, né, quando você faz o acoplamento com a matéria. Outra forma de a gente olhar o que é esse problema da gravitação quântica é quando a gente olha novamente para os regimes das teorias físicas, certo? Onde cada teoria se propõe ser válida, né? Então, uma forma de visualizar é em relação às suas constantes físicas que descrevem esses regimes, né? Então, você tem teoria da gravitação, teoria da relatividade especial e teoria da mecânica quântica, né? Então, cada uma dessas constantes descreve mais ou menos o que seriam esses regimes, né? E a interseção entre esses regimes é o que proporcionou alguns avanços da física, né? Então, relatividade geral, teoria quântica de campos, né? Quando você associa esses dois, e o que você espera-se é que, num regime que leve em consideração ambos esses efeitos aqui, você teria uma teoria de gravitação quântica. Então, as teorias vão tentar, de alguma forma, associar esses regimes, né? Então, para fazer isso, você tenta construir alguma relação entre elas, né? E a mais comum é a construção de uma escala conhecida como a escala de Planck. Então, que leva em consideração essas três constantes físicas, né? Então, você tem a energia de Planck ou o comprimento de Planck. E aí, o que se diz, mais ou menos, quando se fala teoria de gravitação quântica, é quando você está nesse regime, ou próximo desse regime, os efeitos de gravitação quântica eles passam a ser perceptíveis. Da mesma forma, quando a gente diz que, quando a gente está em altas velocidades, você tem fenômenos relativísticos, né? Quando a gente está próximo à velocidade da luz. Então, a ideia é quando você estivesse próximo a uma energia de Planck, ou um comprimento de Planck, um comprimento mínimo, você teria efeitos de uma gravitação quântica, certo? Então, agora, descrever isso aí é outro problema, no caso, né? Mas, aí, dito isso, você tem uma salada de teorias aqui, né? Então, você vai ter cada uma propondo alguma coisa, umas distinções. E aqui você tem um mapa dessas teorias físicas, né? Dessas teorias que se propõem serem teorias de gravitação quântica, né? E nessas abordagens, aí o que se tem com um ponto de partida é essa lupa. Essa bússola que vai distinguir aqui alguma dessas características entre essas teorias. Umas mais covariantes, umas menos covariantes, umas que querem conservar as coisas, umas que estão nem aí, vamos quebrar tudo, então quebra as coisas. E você tem aqui, essas teorias elas acabam fazendo interseções entre elas, então algumas delas compartilham algumas relações em comum. Mas a gente tem esse mundo de teoria de gravitações quânticas, e assim, o que se pode dizer, a coisa mais comum que tem entre elas não são testáveis. Então, você não consegue testar muitas dessas teorias, porque ou se pede energias muito altas, ou se pede para você construir um LHC do tamanho do sistema solar, ou se pede que a gente tenha dimensões extras. Então, elas têm essa coisa intrínseca entre elas, né? Mas, dito isso, como é que a gente pode ir além dos modelos atuais, certo? Para você construir que seria uma teoria de gravitação quântica. Então, para fazer isso, a gente vai precisar, de alguma forma, conectar o que a gente tem de observáveis atuais, certo? Com essas ditas teorias de gravitação quântica. Então, como é que a gente vai conectar os observáveis de física de astropartículas, a astrofísica em si, ou a física de partículas associada a aceleradores,
ou, por exemplo, experimentos do tipo tabletops, né? Então, o ponto de partida é como conectar essas observações com essas teorias que são ditas de gravitação quântica, né? Para a gente entender isso, bom, existem algumas características. Uma das principais é que, atualmente, a gente tem grandes precisões em muitos experimentos. Então, precisão experimental é algo essencial. Outra característica é quando a gente fala de uma estrutura do espaço-tempo quântico, a gente pode pensar que esse espaço-tempo seria algo granulado. Então, a gente teria uma discretização da estrutura do espaço-tempo quântico. E uma forma de visualizar o que seria essa discretização desse espaço-tempo quântico é que quando a gente tem um espaço-tempo discretizado, a gente pode esperar pequenas correções na cinemática de alguns fenômenos. E o que isso quer dizer? Bom, imagina que a gente tem um carro, certo? Esse carro aqui tem grandes comprimentos. E esse carro está trafegando numa estrutura que é nosso espaço-tempo. Por ele ter grandes comprimentos ou baixas energias, ele não consegue sondar a rugosidade dessa estrutura. Mas, se você for para um cenário onde a gente tem objetos de pequeno comprimento, então esse objeto sente melhor a rugosidade do espaço-tempo quântico. Então, e o interessante é que se esses dois objetos saem do mesmo ponto, esse objeto, por sentir a rugosidade, sofre pequenas correções cinemáticas, e isso pode ser detectado, por exemplo, em desvios do caminho, ou um tipo time delay associado a uma estrutura do espaço-tempo. Isso você pode visualizar muito bem quando você olha para dois fótons. Então, se você tiver dois fótons saindo de uma fonte, e um deles sendo mais energético que o outro, esse fóton mais energético ele pode acabar sentindo a estrutura do espaço-tempo quântico. E a ideia é como medir esse tipo de fenômeno, certo? Então, por aí que começa você tentar olhar os observáveis que se tem para tentar fazer um mapa, levar para uma teoria de gravitação quântica. E aí o ponto principal é que a gente precisa de precisão nos experimentos, e a outra coisa importante na fenomenologia de gravitação quântica é um amplificador. Algo que consiga amplificar esse fenômeno, certo? Esses efeitos aqui. Quando a gente fala desse cenário aqui, um amplificador comum que nasce são distâncias cosmológicas. Então, se um fóton viaja grandes distâncias cosmológicas, essas pequenas correções vão sendo acumuladas, e você acaba conseguindo detectar elas. Então, esse é um ponto importante para quando você propõe alguma coisa na área de fenomenologia de gravitação quântica. Encontrar algum tipo de amplificador, certo? Então, o que seria a fenomenologia de gravitação quântica? Então, a ideia de fenomenologia de gravitação quântica é simplesmente eu digo de forma bem simples, mas como fosse banal, mas a gente pega todas as possíveis, ou tenta encontrar as parametrizações ou modificações das teorias mais básicas, já bem estabelecidas, certo? Do tipo relatividade geral, teoria quântica de campos, e a gente propõe modificações nessas teorias na escala de Planck, mas não é quaisquer modificações, a gente não faz modificação à torta. São modificações inspiradas em teorias de gravitação quântica, certo? Como seria o limite dessas teorias quando a gente fosse para a relatividade geral? Então, qual é o limite esperado dessas teorias de gravitação quântica? Então, a gente propõe modificações, certo? E aí essas modificações vão levar, por exemplo, lei de composição modificada, relação de dispersão modificada, o princípio da incerteza generalizada, que é o GUP, que a Gislaine falou mais cedo, ou quebra dos princípios, ou não, certo? Ou modificação do postulado, isso aqui vão levando para teorias um pouco mais modificadas, e elas vão sondando aqui a direção para alguma dessas teorias de gravitação quântica, certo? Só que falta um ingrediente necessário para você fazer essa conexão entre esse caminho. E é aqui que entra a cola, que são as observações físicas, né? Aqui entra os observáveis, que é a astrofísica, todos os observáveis que a gente tem para fazer a conexão entre esses dois pontos. E aí eu digo, mas por que esses observáveis? Porque quando a gente olha essa nova era que está surgindo, que é a era das multimensageiros, essas partículas são raios cósmicos, raios gamas, ondas gravitacionais ou neutrinos, eles possuem altas energias. Então, por possuírem altas energias, eles conseguiriam sondar melhor a estrutura do espaço-tempo quântico. Então, a ideia é olhar sempre para algum desses tipos de fenômenos, tentar propor alguma dessas tipos de correções e tentar construir bounds para quais seriam os limites ou da violação de Lorentz, ou da quebra da violação de Lorentz. Então, essa é a ideia de você construir uma fenomenologia da gravitação quântica.
Eu, necessariamente, não trabalho com uma teoria de gravitação em si, mas a gente trabalha, por exemplo, que o que eu vou mostrar é uma lei de composição modificada, essa relação de dispersão modificada e o postulado do relógio. Traz um efeito de você começar a sondar a gravitação quântica, certo? Então, por exemplo, o mais comum é o time delay. Você pode ter uma relação de dispersão modificada, em termos aqui, potências e energias ou de momento. Aqui só está em primeira ordem nessa energia, que seria a energia da escala da gravitação quântica, né? E isso aqui, você nota que isso aqui é muito grande. Então, isso aqui acaba, se a energia que a gente está olhando são baixas, então a gente pode desconsiderar esse resto, então a gente está em baixas energias, então a gente está em relatividade geral usual. Mas se você tiver fenômenos aqui que compense a escala da gravitação quântica, então você começa a sondar isso. E aí, por exemplo, o que a gente tem em comum quando você tem uma relação de dispersão modificada é dois cenários do tipo, ou você tem violação de Lorentz, que é o mais comum que o pessoal trata, mas o fato de ter uma relação de dispersão modificada não necessariamente você viola Lorentz, e quem acaba mostrando isso é essa abordagem aqui, que é a deformação da simetria de Lorentz, ou mais conhecido como Double Special Relativity, né, que foi proposto lá nos anos 2000 pelo Amelino Camelia. Né. Então, aqui na relatividade duplamente especial, a ideia é você elevar a energia de Planck, o comprimento de Planck, como sendo um novo invariante, assim como a velocidade da luz. Por isso, duplamente especial, certo? Então, você teria um novo comprimento mínimo que todos os observadores concordam entre si. E aí você vê que essas relações de dispersões elas podem ser inspiradas em vários tipos de teoria, tipo loop quantum gravity e aqui vários outros exemplos. Né? E aí vai depender da escolha que você quer, fazer a composição aqui para cada cenário, certo? Aí aqui é só um exemplo para a gente enfatizar isso, é que se tiver um gamma ray burst, dois fótons aqui, um mais energético que o outro, um acaba sentindo a rugosidade do espaço-tempo quântico, e isso pode ser medido num time da lei de chegada. Então, você teria um tempo de diferença de chegada associado a fenômenos de gravitação quântica, certo? Então, isso... E aí o ponto é que você consegue fazer essa relação e ver que esse time da lei está associado a mais ou menos esse parâmetro aqui, mais o R aqui, que são as distâncias cosmológicas. Então, se você tem um fenômeno que tem grandes distâncias cosmológicas, essas distâncias cosmológicas compensam a escala assim, em termos para poder você ter um sinal mais perceptível. Né? Então, isso aqui é um amplificador. Então, a busca sempre é encontrar, tem um amplificador? Dá para ter um amplificador para a gente conseguir fazer uma medição? Então, esse é um ponto ideal. E aí, por exemplo, quais são os sinais da escala de Planck na correção do tempo de vida na abordagem da deformação da simetria de Lorentz, que é na Double Special Relativity? E aí, aqui, a gente vai usar a geometria como ferramenta, certo? E aí, qual é a ideia de usar a geometria como ferramenta? Porque a gente viu que, na presença da escala de Planck, as equações relativísticas não necessariamente são quebradas. Então, a gente pode preservar como? A partir da Double Special Relativity. E aí, a gente vai ter deformação ao invés de quebra da simetria de Lorentz. E aí, da geometria, a gente vai tentar tirar objetos dela. Quais seriam esses objetos? A partir da geometria, a gente identificar os princípios físicos, certo? Então, todos os princípios, tipo princípio da relatividade, princípio da equivalência, relação de dispersão e postulado do relógio, a gente tenta tirar da geometria. Então, por exemplo, simetrias, trajetória geodésica, a norma do quadrimomento e o tempo próprio, a gente tenta obter no caso da geometria. Aí a pergunta é, que geometria é essa que a gente vai tratar? Então, a geometria é mais conhecida, que a gente acaba abordando, é conhecida como geometria de Fisley. Essa geometria de Fisley é uma extensão da geometria de Riemann, sendo mais genérica, no sentido onde a gente não precisa ter que a métrica seja a raiz quadrática de uma função quadrática, certo? Então, você pode ter uma função mais genérica. Aqui só tem um resumo de como você obtém a ação, certo? Nesse espaço-tempo métrico. E a ideia é que essa ação é dada por uma função conhecida como função de Fisley, e essa função de Fisley ela passa a depender da posição e do momento. Então, uma geometria dessa acomoda muito bem uma relação de dispersão modificada que depende lá do momento, dos diferentes tipos de momentos que você coloca na relação de dispersão modificada. Mais uma vez, você tenta obter os princípios relativísticos a partir da geometria. Né? Então, as geodésicas são as trajetórias de extremização, os vetores de Keeling, a MDR, que é a relação de dispersão modificada, é a norma dada pela métrica de Fisley. A ação agora é simplesmente o comprimento de arco, que é dada pela função de Fisley. Né? E aqui a gente tem a métrica. Então, a métrica ela depende da posição e do momento. Né? E aqui tem uns resumos de alguns trabalhos que a gente fez, foram feitos durante os últimos anos. O primeiro foi pelo meu orientador e o colaborador Yarley.
Então, a gente começa a sondar aqui algumas características, né? Os outros dois possuem minha colaboração. Então, o que é que esses trabalhos se tratam, né? No primeiro, é justamente encontrar esse postulado do relógio. Então, você tem uma função de Feasley aqui, que é onde tem esse parâmetro que vai medir essa correção. E aqui as possíveis tipos de modificações ou perturbações que estão representadas aqui, que são inspiradas em teorias de gravitação quântica. Então, a partir dessas perturbações, você tem a função de Feasley, você encontra o postulado do relógio, e aí você pode obter, por exemplo, a dilatação temporal. E aí o ponto interessante é que você olhar aqui na dilatação temporal, você tem aqui o fator, a energia de Planck, mas você tem o fator de gama aqui, que é o fator de Lorentz, associado a uma potência de energia. Isso aqui, dependendo da energia do fenômeno físico, do observável, ele acaba amplificando e compensando a escala de Planck. Então, seria um observável. Certo? Então, aqui tem outros cenários, outros exemplos. Né? Uma segunda abordagem é quando a gente olhou para o decaimento de dois corpos. Então, quando a gente olha o decaimento de dois corpos, eu falei que a gente necessariamente não precisa violar a simetria de Lorentz, mas para você poder preservar os princípios relativísticos, você precisa de alguns outros ingredientes. Esses outros ingredientes são uma transformação de Lorentz modificada. Então, você consegue obter aqui simplesmente, isso aqui é uma transformação de Lorentz no espaço de momento, certo? Então, você vê aqui as correções em termos da escala de Planck. E esse trabalho aqui a gente generalizou para, aqui é referencial de repouso para o laboratório, e a gente generalizou para quaisquer referenciais, certo? Mas os ingredientes necessários quando você vai para compensar uma relação de dispersão modificada é uma transformação de Lorentz modificada e uma lei de composição modificada. Então, a lei de composição de momento não é uma lei mais linear, no caso. Então, você tem aqui um exemplo mais simplório que a gente constrói, são relações de momento onde conserva a relação de momento e modifica a parte da energia, ou vice-versa, certo? Então, esse aqui é abordado no segundo trabalho. E no terceiro trabalho, a gente faz um retorno aos princípios relativísticos, da seguinte forma. No primeiro trabalho, a gente tinha uma dilatação temporal, e a gente se perguntava, essa dilatação temporal é uma simetria? O que é, certo? É uma característica interessante. Então, a gente olhou, certo, se a gente tem essa relação, essa translação, por exemplo, aqui, a gente pode tentar construir uma translação no eixo x. E a gente consegue fazer essa translação no eixo x simples, certa forma de se encontrar, né? E a gente vê que essas duas equações são transformações de Lorentz deformadas. Essas duas equações preservam a métrica, preservam a relação de dispersões modificadas. Então, são uma isometria da geometria de Feasley. Então, concordando novamente com os princípios da relativística. Por isso que eu usei o nome retorno da relatividade. Certo? E uma característica importante é que você faz dx dt, simplesmente essas transformações são de referenciais do laboratório por referencial de repouso, é justamente a velocidade que conecta entre esses dois referenciais, certo? E aí, quais são a oportunidade fenomenológica? Então, aqui tem um exemplo desse time delay, certo? E esse time delay aqui tem uma correção, por exemplo, em potência de energia. Se a gente olhar para um cenário, por exemplo, de raios cósmicos ou de chuveiros cósmicos, você consegue imaginar que essas partículas que tem nos chuveiros cósmicos são extremamente energéticas, certo? Então, você acaba introduzindo aqui uma correção que acaba sendo significativa aqui nesse gráfico, que é o tempo de vida do pio. Então, você acaba tendo correções no tempo de vida do pio dilatado, certo? E aí, beleza. E aí, qual é o ponto interessante? É que esse tipo de equação aqui está sendo sondada. E está sendo sondada não necessariamente só por mim, mas por grupos grandes. O PRG tem um trabalho que encontra exatamente a mesma equação, só que eles partem aqui de uma violação de Lorentz. Eles estão dizendo que é uma violação de Lorentz. O que a gente diz no nosso trabalho, que isso aqui não é uma violação de Lorentz, isso aqui é necessariamente uma deformação da simetria de Lorentz, certo? Porque a gente conseguiu extrair isso de primeiros princípios da geometria. Não foi necessariamente a gente colocou lá, de certa forma, a mão. Isso está sendo sondado pelo grupo do PRG. Nesse trabalho aqui, eles colocam vínculos, né, de quem seriam esses parâmetros. E aí isso aqui seria extremamente interessante, que ele pode tentar justificar um problema muito comum que se tem nos chuveiros cósmicos, que é a falha na detecção da quantidade de moles que o pessoal do observatório do PRG detecta. Eles detectam mais do que é previsto. Então, por exemplo, uma partícula vivendo mais aqui, você pode ter o caminho livre dela pode modificar, a probabilidade de decaimento pode modificar, então elas geram outros tipos de interações, certo? Então, isso aqui é um cenário que tem sido abordado, né?
E aí você pode olhar para diversas outras abordagens fenomenológicas, onde você olha necessariamente aqui, eu estou mostrando, para esses tipos de fontes, tipo neutrinos, raios cósmicos e raios gamas, né? Então você pode propor certas modificações nas equações que descrevem o comportamento dessas equações inspiradas em teorias de gravitação quânticas, certo? E aí, a partir desses observáveis aqui, você olhar para neutrinos. Neutrino, o pessoal olha muito para cenário do tipo livre, porque é no cenário do tipo livre que você vai ter, por exemplo, os cenários que são proibidos na relatividade especial, que é decaimento de neutrino. Mas nesses outros cenários aqui de raios cósmicos, você pode propor modificações no tipo de propagação, no tipo de produção, assim como raios gamas. E a ideia é que muitos grupos hoje têm utilizado a física multimensageira para sondar a estrutura do espaço-tempo quântico, certo? Por essa característica que esses objetos serem extremamente energéticos. Ok? E aí, a ideia da visão geral do grupo que a gente tem ultimamente é, esse é o nosso grupo, composto por alguns alunos. A gente tem o professor Valdir, o professor Yarley. O professor Yarley, que, de certa forma, está encabeçando tudo isso, ele, durante o seu doutorado, ele trabalhou justamente com a Meleno Camélia, e tem sido uma grande corrente dentro da Europa, esse estudo de gravitação quântica. E aqui a gente tem alguns outros alunos que vêm trabalhando com certos aspectos da gravitação quântica, né? Vocês viram a apresentação hoje da Gislaine, mas você tem o Saulo, que é um doutorado, que está trabalhando mais com a parte de ondas gravitacionais. Tem eu, que olhando um pouco mais para raios cósmicos, neutrinos, desse cenário. O Francinaldo com a parte de termodinâmica do buracos negros. Aqui a gente tem o Luiz, nosso pós-doc, que trabalha a parte de modelação de estrelas de nêutrons e assim por diante, e a aquisição nova do PIBIC, que é o Kelvin, né? Então, essa é a ideia do grupo, essa é uma visão geral do que seria o que a gente vem tratando. Se vocês quiserem acompanhar, a gente tem um Instagram, certo? Onde o professor Yarley posta tudo que a gente faz, ok? Vocês podem acompanhar, a gente tem uma reunião, geralmente na sexta-feira, via Meet, só para a gente ficar discutindo algumas coisas. Todo mundo aqui está convidado para acompanhar e ouvir, né? E esse aqui é o nosso grupo. Então, essa é a ideia do que eu queria trazer aqui para vocês. E eu agradeço a disponibilidade de vocês. Perguntas? Pô, parabéns pela apresentação, foi muito Obrigado. claro, muito boa. A minha pergunta é se tem alguma fonte de discrepâncias, né, que é o que você está buscando, mais promissora para o teste de algumas dessas teorias, algo que você chute. Tá, isso aqui, se a gente forçar mais um pouco, vai obter alguma coisa. Eu acho que nesse cenário a gente sempre tenta buscar alguma coisa, mas, tem vários trabalhos que propõem vários limites para o que seria onde ocorre o parâmetro da velocidade de Lorentz ou deformação, né? Mas esse trabalho do PRG, ele faz uma estatística muito boa e ele consegue colocar um vínculo muito bem em primeira ordem e segunda ordem desse parâmetro, certo? Então, depois, se alguém tiver interesse, eles conseguem controlar muito bem. O ponto necessário, que é o que mais me interessa, é que o pessoal, quando eles fazem essa construção, na hora quando eles definem o que seria a velocidade, não bate com a nossa velocidade. Então, isso aí seria uma distinção entre os nossos dois trabalhos. Então, pode ser que a gente encontre alguma coisa diferente, mas, a priori, inicialmente, a gente consegue dizer que esse tipo de efeito aqui não seria de uma violação de Lorentz, mas uma deformação. E aí a ideia da fenomenologia de gravitação quântica é você tentando mapear, certo? Para onde é que a gente está indo? Qual é a teoria de gravitação quântica, certo? E aí você vai fazendo literalmente esse mapa, tentando encontrar esses bounds, e aí a gente vai tentando fazer o guia para qual dessas teorias de gravitação quânticas seria mais, que teria um melhor sucesso, né? Porque lá naquele mapa vocês viram, né? Parece um zoológico de cada coisa propondo que bem entende, né? Então, a ideia dessa abordagem é tentar sondar qual delas seriam melhores. Obrigado. Ok. Boa tarde, cara. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Desde ontem a gente conversando um pouco, Sim. né? Achei bastante interessante a temática que você está trabalhando. E eu tenho duas dúvidas. A primeira é bem besta mesmo, bem idiota. Eu, às vezes, tenho um pouco de falta de atenção, em alguns momentos perco o fio da meada. Eu vi que você definiu a métrica
como uma derivada segunda de uma função f. Isso. E o momento também está ligado à derivada temporal, espacial dessa função f também. Cara, essa função ela tem uma definição específica? O que Essa ela função é? F? É. Tem. O trabalho do Feasley, ele vai descrever quais são as características que a função Feasley tem que ter, certo? Algumas condições, Entendi. né? Tem que ser uma função homogênea e vai ter algumas características, certo? Ah, tá. Então, Aí você propõe ela como se fosse você parte daqui, ó, você tem uma relação de dispersão modificada, aí você identifica quem é hamiltoniano e faz uma transformação de legenda e faz toda uma partinha da tá. continha aqui, aí você identifica quem é a função de Feasley. Ah, entendi. Então ela... Certo? Você parte primeiro da relação de dispersão modificada, que é inspirada, certo? E aí você vai fazendo esse retorno aqui até saber quem é a função de Feasley. Ah, tá. E aí você pode fazer o que também, quando você vai tratar essas outras partes aqui, das transformações, você tem tudo aquilo que, por exemplo, Gilles comentou, né? Você vai construir toda uma álgebra, só que uma álgebra modificada. Ah, entendi. Então você monta a hamiltoniana e ela acaba surgindo disso aí depois, Isso, né? isso. Beleza. A segunda pergunta era o seguinte: no trabalho experimental que os caras tiveram da detecção dos pions, você sabe mais ou menos qual modelo que eles proporam que deve satisfazer essa relação? Não. Esse tipo de resultado aqui é porque o pessoal do PRG, eles têm uma relação de dispersão modificada que eu não coloquei, mas deixa eu voltar aqui para pronto aqui, ó, melhor. Eles prioram momento do que energia, porque momento é o que é mais fácil de medir. Então a relação de dispersão que eles acabam construindo é uma relação mais de momento em termos da energia, certo? Porque é o que eles medem melhor no cenário. Então as relações de dispersões aqui às vezes tem esse tipo de escolha, assim, o que é mais viável, né? Então, e aí geralmente dependendo dessa relação de dispersão, é comum alguma das teorias. Então eles propõem que deve ser uma quebra, mas eles não propõem nenhum tipo de modelo que satisfaça essa quebra. Não. Ah, então beleza. Obrigado. Tá? Você citou aí alguns lugares onde dá para medir essas coisas, né? Raios cósmicos, Sim. neutrinos e tal. Mas, especialmente em cosmologia, uma das coisas que é mais sensíveis a qualquer modificação na teoria de gravitação quântica que você fizer é a inflação e CMB. Sim, Né? sim. Qualquer modificação que você fizer nisso, você vai ter previsões diferentes, você modifica a função de correlação e tal. Não sei se você ou pessoas do seu grupo estudam como é que essas coisas podem afetar, por exemplo, correlações de temperatura na CMB, essa evolução, supondo um espaço-tempo quantizado no início do universo, e depois isso evolui para frente? Eu não trabalho com isso, então eu realmente não sei dizer esse cenário, mas com certeza deve ter alguém que faz, mas tipo, eu não olhei para esse cenário, certo? Minha abordagem é mais para a parte muito mensageira. No grupo da gente, eu não sei dizer, acho que não tem alguém que trata essa abordagem, entendeu? Mas, por exemplo, você tem o pessoal de matéria escura, somente do Natal, que tem uma abordagem mais para esse lado, que tenta tratar isso também. Obrigado. Mais perguntas? Oi. A minha dúvida é mais sobre, até pegando essa frase do Matheus, que eu não entendi, vocês consideram o espaço-tempo sendo discreto, ou a tua ideia, quando tu fala de granulação do espaço-tempo, é só para dizer que partículas naquela escala elas são mais sensíveis às alterações, ou o espaço-tempo é propriamente dito discreto? Não, a ideia é que o espaço seria, de certa forma, discreto. Então, e aí a partícula que vai conseguir sondar essa discretização, a partícula energética, certo? E qual é sei lá, o antes, ou a coisa que leva vocês a acreditarem que é discreto, ou isso é meio que todo mundo sabe que é discreto? É porque bom, como eu posso dizer melhor? É porque a ideia de uma relação de dispersão modificada, por você ter uma relação de dispersão modificada, ela te leva à ideia de você ter um espaço discretizado, certo? Então, o fato de você ter uma relação dessa do tipo modificada em termos da escala de Planck, então você está começando a dizer que você tem algum tipo de comprimento mínimo ali. E aí esse tipo de comprimento mínimo ali é o que você estaria dizendo que o espaço-tempo é, de certa forma, discretizado. Certo? E aí você só conseguiria sondar isso se você tivesse essas partículas ou essas mais energéticas, que vai começar a sentir essa discretização. Entendeu? Interessante, muito obrigado. Então, vamos agradecer novamente. Obrigado, pessoal.
Assim, som, som. Tá bom? Espera aí que tá caindo no meu rosto. Som, som, estão me escutando? Ou não? Ok? Beleza, então posso começar? Ah, tá ligado. Então, meu nome é Gustavo Alves, eu sou aluno de doutorado da UFABC. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de apresentar sobre o meu trabalho, que o título é Parametrização Explícita de mais de um quarto vetorial do tipo Nelson Bar, e esse trabalho que a gente publicou esse ano, né? Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre o modelo padrão e o que é esse problema de CP forte, que é um dos problemas menos populares do modelo padrão. Em seguida, eu vou falar desses modelos do tipo Nelson Bar, que tentam resolver esse tipo de problema. Depois eu vou discutir o que seria parametrizar esse tipo de modelo. E no final eu vou mostrar o resultado e a conclusão do trabalho. Então, antes de falar do modelo padrão, eu vou falar de um problema diferente, que eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas numa situação que você está se comunicando com um alienígena feito de antimatéria. Esse problema chama problema de Osma. E o alienígena te faz a pergunta, como é um ser humano? Daí o ser humano que está trocando a ideia com o alienígena, ele começa a descrever o corpo humano, até o momento que ele vira e fala que o coração fica do lado esquerdo do corpo. Aí o alienígena pergunta o que seria lado esquerdo. Então, o problema de Osma consiste em como definir lado esquerdo de maneira não ambígua para um alienígena feito de antimatéria. A solução do problema de Osma eu não vou descrever aqui, vou deixar vocês pensando, mas ele tem a ver com aquelas simetrias discretas que o professor Ricardo falou nas últimas aulas, né? Então, para quem não lembra, as simetrias discretas são conjugação de carga, que você vai trocar a carga da partícula, o pósitron vira elétron, o elétron vira pósitron, a paridade, que troca os sinais da coordenada espacial, e a reversão temporal, que vai trocar o sinal da coordenada temporal. Então, no modelo padrão, né, quando o professor Ricardo vem discutindo, essas simetrias são violadas e isso é parte importante do modelo. Então, o modelo, quando a gente define ele, a gente usa, definindo com essa expressão, que é o grupo de calibre, que vai descrever as interações do modelo. Por exemplo, aquele SU3C, ele vai descrever a interação forte, que é a interação dos quarks com os gluons. Outra parte da equação vai descrever o setor eletrofraco. E como a gente sabe, o Higgs vai ter o mecanismo dele, que ele vai quebrar espontaneamente. E embaixo das energias, esse vai ser o grupo de calibre, e vai surgir o eletromagnetismo que a gente conhece. Essas equações vão descrever os bósons da teoria. Já os férmions, eles são divididos em 3 gerações, e cada geração tem uma escala de massa diferente, mas dentro da mesma geração você tem a mesma cópias, né? Então, são essas cópias, e elas são definidas por esses números, que vão definir como eles interagem com os bósons lá da primeira equação. Por exemplo, os quarks, que são da equação 6, ele tem esse 3 ali no parêntese, que vai descrever como ele vai interagir com a interação forte. Já os leptons da equação 7 não sentem interação forte, então ele tem esse 1 nesse parêntese. Então, e os outros números definem as outras interações. Então, a Lagrangiana do modelo padrão ela é bem grande, ela tem vários setores, mas eu vou focar na Lagrangiana de Yukawa, que ela vai descrever a interação dos férmions com o escalar da teoria, né, o Higgs. Depois da quebra espontânea, ela vai dar a massa para os férmions, mas o quão forte o Higgs interage com os férmions é descrito pelas matrizes Y, que é as matrizes de Yukawa. Então, uma liberdade que você tem no modelo padrão é fazer esse tipo de transformação unitária, que você vai multiplicar por uma matriz unitária. Daí, quando você faz esse tipo de multiplicação, o modelo padrão, o resto da Lagrangiana é invariante, menos a Lagrangiana de Yukawa. Então, quando essas matrizes de Yukawa, essas matrizes que vão atuar na Lagrange de Yukawa, elas vão atuar na matriz de Yukawa para fazer uma mudança de base. Você está vendo que as matrizes estão indo mais diagonalizadas. Mas a questão é que quando faz esse processo de diagonalização, vai surgir essa matriz ali nova, CKM, que nessa parametrização tem essa forma. E essa CKM ela é importante no modelo padrão, porque ela pode descrever interações que envolvem gerações diferentes. E, além disso, ela descreve a violação de CP nas interações fracas. Então, a combinação das duas simetrias, paridade e conjugação de carga, não é uma simetria nas interações fracas, e essa aí é descrito pela violação, é descrito pela CKM. Na QCD, inicialmente, quando você usa a Lagrangiana usual, CP é uma simetria da teoria. Porém, vai surgir um operador, que é esse G gentil, que o G é o tensor dos gluons, né, que vai descrever os campos dos gluons.
Esse G-gentil que você pode colocar, que ele é de dimensão 4, ele é invariante por Lorentz, invariante por Gauge. A questão, quando esse operador entra na QCD, ele viola a CP, né? Então, CP não deixa de ser uma simetria da QCD. Então, aquela constante que estava junto com ele, o θ barra, ela vai ser o parâmetro físico que vai medir a intensidade da violação da QCD. Só que o θ barra que a gente observa, ele é o resultado de contribuições diferentes. Esse que eu coloquei em azul, o θ da QCD, ele surge quando você vai estudar a QCD no vácuo da QCD. O vácuo da QCD vai ter aquele tipo de solução topológica, e que vem por causa dos efeitos quânticos, que vai introduzir a lagrangiana um operador proporcional G-gentil. Vai ser um θ QCD G-gentil. O outro, em vermelho, ele vem do fato que as matrizes de massa dos quarks, quando você escreve no modelo padrão, são matrizes complexas. E nesse processo de diagonalização, surgem números complexos, mas a massa não faz sentido ser um número complexo, então você tem que eliminar essas fases. Então, quando você elimina as fases das massas dos quarks, também surge um outro G-gentil proporcional à fase das massas dos quarks. Então, o θ barra que a gente observa é o resultado dessas duas contribuições. Só que, experimentalmente, o θ barra é menor que 10 a menos 10. Então, o problema de ser forte é explicar como duas contribuições do modelo padrão, que não tem nada a ver com a outra, se dão de tal maneira que dá um resultado tão pequeno. Então, uma solução do problema de ser forte é explicar por que esse número é tão pequeno. Então, existem algumas classes mais populares de soluções. A primeira ali, o que seria o quark sem massa. Então, o quark mais leve do modelo padrão não ganha massa do Higgs. Isso você conseguiria eliminar o θ barra, né, por uma transformação, mas esse tipo de solução é desfavorecida por QCD na rede, que mostra que o quark mais leve tem massa. A segunda categoria é o axion. O axion é a categoria mais popular, porque além de resolver esse problema, ele ao mesmo tempo é candidato à matéria escura. Então, são dois problemas de uma vez só. E a terceira categoria é quando paridade, né, que é o P, ou a combinação, conjugação de carga e paridade, é quebrada espontaneamente. Então, o tipo Nelson Bar é da terceira categoria. Isso quer dizer que, em energias mais altas, essas simetrias, essas transformações discretas eram simetrias lagrangianas, mas foi quebrado espontaneamente, né? Então, nesse tipo de modelo, o θ barra não é mais um parâmetro que você vai lá e mede. Você consegue calcular ele. E o modelo é de tal maneira que o θ barra vai dar um número muito pequeno. Então, para o θ barra ser muito pequeno, ele só vai depender das correções de looping. Então, em nível de árvore, ele é 0. Então, você precisa impor essas condições nas contribuições diferentes que vêm para o θ barra. Se a gente impor CP como simetria, né, como é a ideia do modelo, o θ da QCD, que vem com o operador da QCD, ele vai para 0 automaticamente. Então, o desafio maior é, depois que você quebra espontaneamente CP, né, porque a gente sabe que CP não é uma simetria, então ela tem que ser quebrada em algum momento, você vai ter que garantir que as fases que vêm das massas dos quarks também vai para 0 em nível de árvore, vai depender só das correções de looping. Então, esse mecanismo foi proposto pela Nelson em 84, mas o modelo mais simples que satisfaz essas condições é conhecido como BBP, de 91. Então, nesse modelo, é adicionado ao modelo padrão dois tipos de partículas, um escalar complexo e um quark vetorial, com a carga elétrica menos 1/3. Então, para quem nunca viu, um quark vetorial é um quark mais pesado que o modelo padrão e que a massa não vai depender de um escalar ou de um Higgs. A massa é só um termo lá. Não tem um problema de precisar de um escalar para ganhar massa. Então, como eu falei, né, CP é imposto como simetria nesse tipo de modelo. Além disso, nesse modelo específico, eles adicionam essa simetria discreta, que vão atuar, só vai mudar o sinal dos campos que foram adicionados. O do modelo padrão não vai atuar nessa simetria. Então, essa vai ser a lagrangiana do modelo. Os dois primeiros termos são os do modelo padrão usual, né, são os Yukawas do modelo padrão. O terceiro termo ali, ele vai ser o quark vetorial, o B, o S é o escalar e o D é o modelo padrão. Então, ele vai dizer o acoplamento dessas três partículas. E o último termo é a massa do quark vetorial. Então, os escalares da teoria, eles ganham VeV, o Higgs ganha o VeV usual dele, que vai dar a massa do modelo padrão, mas o S vai ter esse VeV que é complexo, e por ser complexo, vai violar espontaneamente CP. Então, daí, o S viola CP espontaneamente e o quark vetorial transmite essa violação para o modelo padrão que está acoplado. Então, se você escrever a matriz de massa com aquela lagrangiana, você vai ter algo desse tipo. E, pela imposição de CP na lagrangiana, os termos na diagonal são reais. O termo complexo é o que está fora da diagonal, o V, o F caligráfico, e tem um 0 ali. Então, como eu falei, as fases das massas quarks dependem do argumento determinante da matriz, né? Uma expressão que você consegue deduzir. Então, com esse número, se você calcular o determinante dessa matriz, vai ser real vezes real, complexo vezes 0, vai dar um número real.
então o argumento de um número real é nulo. Então, a gente conseguiu fazer as fases das massas dos quarks ser nulo em nível de árvore. Então, você vai precisar calcular a correção de looping para a matriz de massa, para os termos de massa, que dá bastante trabalho, mas no modelo o resultado é aproximadamente esse, ele está um igual, mas tem que ser um aproximadamente. Mas você consegue ver que com os parâmetros da teoria, a gente vai conseguir prever um θ barra, e ele tem a supressão de looping, ele tem a supressão das raízes dos escalares, e então a gente conseguiu prever o θ barra. Uma outra questão que esse trabalho de 2020 estava questionando, né, pensando, é se você encontra um quark vetorial na natureza, ele não tem motivo para estar relacionado com esse mecanismo. Ele pode estar por outro motivo, por outro mecanismo, ele deve estar relacionado. Tem vários motivos para existirem quarks vetoriais, né? Então, como você compara um quark vetorial genérico, que não tem nada a ver com o que eu acabei de falar, com um quark vetorial do tipo Nelson-Bar, que faz parte desse mecanismo. Então, uma forma de comparar é vendo as lagrangianas dele. Então, a lagrangiana da forma do genérico, ela tem essa forma, e mais uma vez tem a lagrangiana do tipo a massa dos Yukawas, lá do modelo padrão. Vai ter o acoplamento do quark vetorial com o quark do modelo padrão, e ali no canto tem a massa do quark vetorial. Se você contar os parâmetros, vão estar 16 parâmetros. Já do Nelson-Bar, é a lagrangiana tipo do BBP, que eu tinha mostrado antes, mas no lugar do S, né, eu coloquei o VEV dele e defini esse MBD, que é um termo complexo que vem. Se você contar o número de parâmetros, vai dar 15, é um parâmetro a menos. Então, com essas duas lagrangianas, você consegue construir essas matrizes de massa, e daí, quando você tem essa base Nelson-Bar, você consegue fazer uma rotação numa matriz unitária, né, relacionando as bases diferentes, e com as propriedades de matriz unitária, a gente consegue relacionar os termos diferentes dessa matriz. Então, vai encontrar essas relações desse tipo, relacionando os termos diferentes das bases diferentes. Daí, uma questão, como eu falei, são 15 parâmetros extras, mas só que 10, como você vê, tem parte da lagrangiana que é modelo padrão. O modelo padrão a gente já conhece. Então, desses 15, 10, a gente tem que fixar para ser os 10 do modelo padrão, que são as massas dos quarks e a CKM. Então, a gente tem que fazer essa questão de separar os 10 do modelo padrão com 5 da física além do modelo padrão. E, além disso, tem que satisfazer esse tipo de equação que foi deduzido lá no slide anterior, né? Por exemplo, no outro lado ali, das matrizes ali do lado esquerdo do slide, para vocês, aquilo ali só depende do modelo padrão. Então, aquilo ali já está fixado. Mas do lado direito, depende de física além do modelo padrão. Então, essa física além do modelo padrão tem que ser de tal maneira que vai reproduzir o que a gente já conhece no modelo padrão. Então, você coloca esses vínculos nesses parâmetros livres, além do modelo padrão. Então, no trabalho de 2020, eles encontraram esses parâmetros e viram como eles se comportam. Esse tipo de pergunta pode ser estendido para o caso quando você tem 2 quarks vetoriais. Então, a lagrangiana vai ter mais parâmetros. Então, no caso genérico, vai ter 22 parâmetros. E no caso do Nelson-Bar, vai ter 21. Então, pela mesma lógica, a gente tem que fixar 10 desses 21 e encontrar os outros 11. Foi o que a gente fez nesse trabalho mais recente, encontrou esses 11. E como eu venho falando, né, quando você tem esses quarks vetoriais do tipo Nelson-Bar, eles têm restrições a mais que um quark vetorial genérico, que é tipo reproduzir o θ bar, a CKM, a massa dos quarks, e isso vai colocar vínculos na teoria. Então, o VEC e o Valente, eles fizeram um artigo em 2021 que eles fizeram esse tipo de estimativa para alguns cenários possíveis. Quando você tem um quark vetorial, 2 quarks vetoriais, ou é do tipo down ou do tipo up. Então, como recentemente a gente encontrou a parametrização com 2 quarks vetoriais, a gente consegue comparar o nosso trabalho com a estimativa deles, né? Então, no caso da estimativa dele, esse é o primeiro gráfico. No eixo X, tem essa expressão que o VEC e o Valente definiram, que é uma expressão importante para modelos desse tipo, e eles fizeram a estimativa dele. Mas o mais importante desse gráfico é o eixo Y, que vai escrever o acoplamento do quark vetorial com o quark do modelo padrão. O amarelo é o acoplamento com a terceira geração do modelo padrão, o verde com a segunda e o azul com a primeira. Então, a gente vê que tem um acoplamento hierárquico. Isso é importante, porque, pelos resultados experimentais do LHC, a gente sabe se a gente quer nova física de sabor na escala de alguns TeVs, não tão longe do LHC, o acoplamento dessa nova física não pode ser genérico. Isso quer dizer o quê? Não pode ser igual para as 3 gerações, porque isso já é eliminado experimentalmente. A gente vê que os modelos desse tipo têm esse acoplamento hierárquico, que é diferente, então ele sobrevive o que o LHC diz experimentalmente. Então, além ali, o ZBB é o bóson Z, né, que media interações fracas, né, corrente neutra. Ele pode decair nesse meson feito pelos quarks do bottom.
ele consegue eliminar alguns pontos lá do acoplamento com a terceira geração, né? Então, a gente consegue fazer o mesmo gráfico para quarks do tipo up. O tipo up, ele é diferente do que eu tinha dado o exemplo, porque a carga elétrica é 2/3, né? Então, muda o acoplamento. E também muda o filtro. Ele também tem o acoplamento hierárquico, que é importante, né? Mas o filtro ali, na verdade, é o oblíquo, que tem a ver com os parâmetros oblíquos do modelo padrão, que é uma estimativa de correções de looping para os parâmetros do modelo padrão. Então, com isso que a gente sabe dos parâmetros oblíquos, a gente consegue eliminar vários pontos e ver que, no caso do tipo up, ele é bem mais restritivo, né? Tem mais pontos e bem mais eliminados. Então, como eu falei, nesse tipo de modelo você consegue calcular o θ-barra. Em azul claro é o θ-barra que você vai encontrar com a massa do quark vetorial a 12 TeVs. Em azul escuro é 1,2 TeVs. Então, você vê que tem massas diferentes, pode ter contribuições diferentes. A reta que está cortando é a estimativa do VEC do valente. Eles encontraram essa reta, que nossos pontos caíram por cima. E esses pontos verde e amarelo são o que a gente chama de pontos especiais, que é um ponto onde você escolhe a parametrização, um ponto especial, que vai suprimir o θ-barra que vai predizer a teoria. Então, para o caso up, com quark up, você também tem esse diferente no comportamento de quarks vetoriais em massas e escalas diferentes. Você vai mais uma vez ter a estimativa da reta do VEC do valente. E você tem esses pontos verde e amarelo, que são os pontos especiais, também suprimidos. Com 2 quarks vetoriais, a matriz de acoplamento não é mais uma matriz 3x1, né, que a gente separa por cada geração. É uma matriz 3x2. Então, para dividir o acoplamento de cada geração, a gente tem que tirar a norma da linha dessa matriz 3x2. Então, a gente vê mais uma vez que tem um acoplamento hierárquico. Mas nesse caso do tipo down, você não tem nenhum filtro experimental para eliminar pontos, né? Já no caso do tipo up, também tem um acoplamento hierárquico e tem esses pontos vermelhos que são eliminados que é uma versão do parâmetro oblíquo, né? Que é também aquele filtro parecido que eu tinha falado. Já a contribuição de θ-barra para com 2 quarks vetoriais, os pontos azul escuro e azul claro caem um em cima do outro. Então, você não consegue mais diferenciar. Mas, no caso do tipo up, a situação é um pouco mais dramática, porque, se vocês lembrarem, que eu coloquei no slide bem no começo, o θ-barra é menor que 10 a menos 10. Se eu multipliquei a 10 a 10 ali, qualquer ponto acima de 1 está eliminado experimentalmente. Então, com esse trabalho, a gente conseguiu mostrar que no espaço de parâmetro desse tipo de cenário, né, 2 quarks vetoriais do tipo up, mais da metade dos pontos, a maioria dos cenários já estão eliminados. Então, as conclusões, como a gente conseguiu mostrar que o mecanismo de Nelson-Barr resolve o problema de CP forte, né, estimando o θ-barra certo, e tem consequências que vai além do CP forte, né, porque aí CP seria uma simetria fundamental do universo. Isso tem consequência em outros setores da física de partículas e também da cosmologia, né. Então, a gente mostrou mais uma vez, tanto para o caso com um quark vetorial e 2 quarks vetoriais, a gente pode diferenciar a parametrização dos quarks genéricos para um quark do tipo Nelson-Barr. A gente mostrou esse acoplamento hierárquico de quarks do modelo padrão com quarks vetoriais, então, que é importante para eles não estarem muito longe do que o LHC consegue medir. E, no final, a gente mostrou que, como física de sabor, você pode eliminar pontos do espaço de parâmetros sem precisar testar diretamente e produzir os quarks vetoriais do modelo desse tipo. Então, com física de sabor, a gente consegue eliminar as possibilidades desse modelo. E essas são as referências. Obrigado. Perguntas? Não? Bom, então... Bom. É isso, né? Então, vamos agradecer mais uma vez. Obrigado.